4, 3, 2, 1, 0. Dizem que a Lua é mais velha que a Terra. Mas como pode isso? Será que a Lua é mesmo nossa? Está começando mais um Mistérios da Realidade. A Lua comanda as marés, as correntes oceânicas e até o ciclo menstrual das mulheres. Ou seja, a Lua tem um papel fundamental no ciclo da vida neste planeta. Da nossa perspectiva, de uma pessoa na Terra, o disco solar apresenta o mesmo tamanho da Lua. A Lua é 400 vezes menor que o Sol, mas ela é exatamente equidistante entre o Sol e a Terra, numa proporção de 1 por 400. A Lua tem uma rotação de 400 km por dia ao redor da Terra. Por sua vez, possui uma velocidade de 40.000 km por dia. Não é estranho que esta coincidência do número 400 teme aparecer nas proporções relativas entre os três corpos celestes. Isaac Asimov, o grande escritor de ficção científica, descreveu este perfeito alinhamento como a coincidência mais improvável do universo. As rochas mais antigas da Terra têm cerca de 3 bilhões e meio de anos. Agora, as rochas trazidas da Lua para exames de laboratório aqui têm mais ou menos 1 bilhão de anos e meio a mais. Como se explica isso? A teoria mais aceita hoje pela ciência é de que a Lua teria se formado numa colisão entre um planeta e a Terra. Assim, os detritos dessa colisão teriam formado a Lua. Uma outra teoria aceita diz que a Lua teria sido capturada pela gravidade da Terra. Seja qual for a verdade, uma coisa está definitivamente comprovada. A Lua é mais leve que a Terra devido à ausência de elementos pesados no seu interior. E sabe qual é a explicação para isso? Aquela que a NASA não quer admitir em público de jeito nenhum, porque eles tiveram a comprovação disso in loco nos anos de 69 e 70 com as Apolos 12 e 13, quando arremessaram os módulos lunares de encontro à superfície da Lua. O resultado foi que a Lua ressoou como um sino gigantesco. Sabe qual é a conclusão disso tudo? A Lua é oca! E a explicação para isso é uma que a NASA não admite em público em hipótese alguma, porque, como diria o grande cientista Carl Sagan, satélites naturais não podem ser ocos. Mas se a Lua é oca, alguém escavou ela por dentro. E se alguém escavou a Lua por dentro, quem construiu a Lua? Parece coisa de ficção científica, né? Lá vamos nós outra vez. Mas quem teria tecnologia para construir isso? Mais uma vez, ficamos sem saber. Nós já dissemos aqui que as relações astronômicas entre a Terra, a Lua e o Sol têm a precisão de um relógio suíço. Mas tem muito mais por baixo d'água, a gente só conhece a pontinha do iceberg. As mesmas medidas e distâncias, etc., também têm profundas ligações com os monumentos megalíticos, como, por exemplo, Stonehenge. O que significa dizer, mais uma vez neste canal, que a nossa história é uma novelinha de Jeanette Claire. É óbvio que havia uma civilização planetária bem desenvolvida antes dos chamados Homens das Cavernas. Porém, a divulgação científica se nega a pesquisar mais a fundo esta possibilidade, apesar de todos os indícios apontarem nesta direção. Agora vem uma declaração bombástica. O programa Apollo tinha um intuito secreto: adquirir artefatos de origem extraterrestre encontrados na nossa Lua e trazê-los para estudar esta tecnologia aqui na Terra. Curiosamente, apesar de toda a falácia a respeito da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética eram parceiros na corrida espacial, até porque herdaram a mesma tecnologia
oriunda dos derrotados nazistas. E não deve ser por acaso que o principal responsável pelos foguetes Saturno V, que levaram os astronautas à Lua, era o ilustre Wernher von Braun, ex-nazista de carteirinha. Para encerrar esta história de animosidades ideológicas entre as duas superpotências, John Kennedy e o líder russo Nikita Khrushchev firmaram um acordo de colaboração espacial, ou devemos dizer, colaboração nas tecnologias de origem extraterrestre. Sabe-se que a família Kennedy foi uma das que apoiou o surgimento do nazismo na Alemanha. Gente, tudo se encaixa. O programa Apollo foi encerrado oficialmente em 1972 com o Apollo 17. Mas aí há uma controvérsia nessa história. A gente não sabe se é contra a informação ou não, mas o fato é que dizem os estudiosos que americanos e soviéticos lançaram secretamente a Apollo 20, que tinha a missão de estudar detalhadamente uma nave gigantesca destroçada na Lua. Vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem se aprofundar nesses assuntos, tem 3 livros fundamentais. Um deles é Mistérios de Marte. O outro, Quem Construiu a Lua. O terceiro deles não tem tradução em português ainda, mas é o seguinte: Dark Mission, The Secret History of NASA. Não se iludam quando a NASA anuncia publicamente, em conluio com a mídia do mundo inteiro, que encontrou vida extraterrestre aqui no Sistema Solar. Provavelmente numa das luas de Júpiter, Europa, ou em Encéladus, lua de Saturno. Organismos primitivos unicelulares ou as tradicionais bactérias. É o que vão dizer. Ruínas de uma civilização avançada? Nunca. Existem estudos propondo que a descoberta de civilizações extraterrestres mais avançadas que a nossa poderia contribuir para a desintegração gradual da nossa sociedade. E citando o que ocorreu com as civilizações indígenas das Américas ao entrar em contato com a civilização europeia. Por outro lado, certas pesquisas realizadas em comunidades religiosas dos Estados Unidos indicam que a grande maioria vê com naturalidade a existência de outras raças espalhadas pelo cosmos e que isso não contradiz sua fé, ao contrário. Bem, todos os nossos mecanismos sociais e culturais, como o cinema, por exemplo, têm trabalhado bastante a mente das pessoas desde a década de 50 a fim de nos esclarecer que a vida no universo é um acontecimento natural. Então, aqui cabe uma pergunta fundamental. Por que todo esse acobertamento? Por que a opinião pública mundial não pode saber que existem veja só, inúmeras ruínas de civilizações desaparecidas na Lua, em Marte, por todo o Sistema Solar? Será que é porque nem todos os achados são ruínas? Porque o ser humano nunca mais voltou na Lua? E todos aqueles projetos mirabolantes de estabelecimento de bases permanentes na Lua e em Marte? O que aconteceu? Por que foram engavetados? Será que é porque os proprietários desses lugares disseram para o homem: não estacionem aqui? Mas esses projetos são muito caros. Nós sabemos que dinheiro não é bem o problema neste planeta. Não se iludam quando a mídia norte-americana e todo o resto do mundo também colocam documentários tendenciosos mostrando que o homem nunca pisou na Lua, quando se sabe, através de estudiosos independentes, que o homem talvez tenha chegado a Marte desde a década de 60. Mas isso é papo para outro programa. Então, siga esse canal, dê seu like, me acompanhe nessa busca pelos mistérios da realidade. Ok, gente? Valeu!